Porque a espiritualidade, a doutrina espírita vem trazer esses conhecimentos para que a gente possa avançar já desde já. Esses conhecimentos que ela nos proporciona, dessas atividades no mundo invisível, dessa imortalidade ativa, é uma imortalidade, porque acreditar em imortalidade, basicamente nós acreditávamos. Só nós não sabíamos que é uma imortalidade ativa. Somos ativos do outro lado da vida. Então, se você aqui conseguir botar os princípios do Evangelho em prática, os Evangelhos de Jesus, o roteiro está lá. Se você não acredita em encarnação, se você não acredita em imortalidade da alma, se você não acredita em pluralidade de mundos, isso certamente você aprenderá lá. O importante é o meu comportamento aqui. Eu posso não ser cristão, eu posso ser qualquer crença religiosa ou nem crença eu ter. Se você conseguir levar os preceitos de que você vai proporcionar ambientes sadios no meio ao qual você vivencia, certamente você vai estar muito mais categorizado do que muitos que estão dentro das nossas crenças tradicionais, em todas elas, inclusive na minha. Isso aqui é um recurso, uma ferramenta, olha, incalculável, mas às vezes a gente usando da ferramenta de maneira errônea. Como foi lido aqui, deram um exemplo, a espiritualidade deu, que a enxada foi planejada para cultivar o jardim, mas a pessoa que está utilizando pode utilizar para matar o dono do jardim. Então, essa ferramenta que nós temos, e todas as ferramentas que, não só dentro da doutrina, a ferramenta do Evangelho, ela pode se tornar uma enxada para regar jardim ou para assassinar o dono do jardim. Depende do que eu faço dela. Inclusive esses recursos que nós temos aqui, se não for bem utilizado, ele pode se tornar uma ferramenta destruidora. Mas os recursos aqui são incalculáveis. Aqui nós começamos a vivenciar, quando nós passamos a pelo menos duvidar que assim seja. Com esses princípios ao qual nós aqui abordamos, por exemplo, a imortalidade, a atividade e o retorno para cá, nos coloca freio em muitos dos nossos sentimentos doentios. Eu acreditar que eu estou planejando as minhas futuras existências. Nós estamos aqui planejando, cada um de nós estamos planejando as nossas existências futuras. Existências sadias, num ambiente sadio, ou existência extremamente desarmoniosa em sociedade desarmônica. É a minha ação de hoje que está planejando o meu futuro. Olha como é que a coisa começa a mudar de ideia. Eu sei que para muitos que preferem a inatividade, preferem a não responsabilidade, diz, não é assim não. Eu vou me entregar a Jesus porque Ele morreu na cruz e o sangue dele lavará meus pecados. Lava os pecados de todos nós, inclusive o meu. Jesus veio para aqui para isso mesmo. Para nos mostrar como é que a gente temos que agir para que a gente possa andar espiritualmente falando. Ou alguém imagina que Jesus necessitava passar por todo aquele suplício. Mas Ele não passou por aquele suplício, pelo menos a espiritualidade vai nos esclarecendo, para que eu possa gozar a minha vida com as minhas intolerâncias, minhas vaidades, meus orgulhos, e depois, no final da vida, eu gritar por Jesus e Ele lavar todos os meus pecados. Feliz daquele que, pelo menos no final da vida, grita por Ele. Feliz da vida.
Ele já deu um passo a seguir, muito importante. Ele trouxe Jesus para o lado dele. Mas dizer que você foi lavado de todas as tuas dívidas, é um processo. Então, para muita gente, é melhor dizer, não, é desse jeito mesmo, eu não quero saber. A gente às vezes vai falar disso, muita gente não quer nem ouvir. Olha, pelo amor de Deus, não vem com essa conversa. Olha, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus. Pronto. Eu passo por esses aqui, porque onde a gente anda, fora das nossas conversações do dia a dia, a gente conversa muito sobre isso. E as pessoas se acham que é dessa forma. Mas o bom senso vai nos levando para a gente tentar, pelo menos, começar a duvidar. Olha, se todos nós somos filhos de Deus, pelo menos acho que isso aqui a grande maioria acredita. Mesmo ele não levando isso muito à risca, esses preceitos de que nós somos todos irmãos, de que Deus é o Pai único de todos, mas pelo menos a gente já tem essa pequena chama dentro da gente, para ser eclodida, para ser exercitada, de que nós somos irmãos. Então, se Deus é Pai de todos, é um único Pai, como é que eu vou ser agraciado com um paraíso resplandecente de felicidade, se durante a minha vida eu só causei tragédia com os meus irmãos? Eu feri, eu traí, eu amaldiçoei, eu escravizei. Em muitas circunstâncias eu tirei a vida do meu semelhante. Eu iludi. Eu arrumei mil formas, né, de a gente pudesse oprimir os nossos semelhantes. Aí quando eu desencarno, eu largo toda essa tragédia para trás e sou agraciado com a divindade. O bom senso, eu acho que dá pelo menos para a gente começar a pensar. Se pelo menos a gente tivesse a ideia de que eram duas criações, que mesmo assim não dá para a gente imaginar isso, mas vamos dizer que, não, ele não é filho de Deus não, mas a gente pelo menos já tem essa centelha, de que todos nós somos filhos do mesmo Pai. Qual é o pai que vai agraciar um filho que oprime o outro irmão? Nós, pai terrenos. Qual é o pai que vai dar um prêmio ao filho porque ele tirou a vida do seu Caim? Abel e Caim, um exemplo, né? Qual é o pai que vai dar um prêmio a um filho que tirou a vida do seu irmão? Aí quando eu chego no final da minha história, eu ganho um prêmio, vou para o céu. Eu sei que isso contraria muitas vontades, mas é vontade, não é realidade. Com todo o respeito que nós temos por todos. Se eu acreditasse nisso, eu não saía do meu templo. Todo dia eu ia lá. Para mim ir para o céu, certamente eu ia. Se eu não tivesse que me modificar os meus atos, os meus pensamentos, os meus sentimentos, aí chega a espiritualidade e diz, não, meu filho, quando você crista por Jesus, ele vem para o seu lado. Ele jamais abandonará nenhum. Ele é o representante divino nosso. Quando nós gritamos Jesus, Jesus age em nome de Deus sobre nós. Então, se Jesus age em nome de Deus, ele não abandona nenhuma súplica. Mas ele me acolher e passar a mão nos meus deslizes é uma distância muito grande. Com essa espiritualidade ao qual nós aqui abordamos, eles vão nos esclarecendo, ele vai nos auxiliar a eu refazer o meu caminho tortuoso. É um exemplo máximo. Tu tirou a vida do teu semelhante, depois você é um dos candidatos a trazer a vida para ele de novo.
certamente que você vai trabalhar em algum momento dessa jornada de imortalidade para trazer ele para a vida de novo, se assim for preciso. Tu ludibriou as jovens apaixonadas, você vai trazê-la para dentro do teu seio, para você educá-la de novo. Você iludiu ao rapaz, que não é só homem, é mulher que você é iludida, o rapaz também é. Pois você será uma candidata, há algum tempo ele está no teu ventre, para trazer para cá, de novo. Isso não é quer dizer que é uma vingança, é a forma da reconciliação. Porque reconciliar está no Evangelho, coisa que ninguém gosta de ouvir. Olha, diante das pregações que nós vimos tradicionais, essa parte do Evangelho é pouco expressada. A parte ao qual Jesus deixou lá com linhas garrafadas e claras. Reconcilia-te com teu adversário enquanto tu caminhas com ele, para que ele não te entregue ao oficial de justiça, o oficial de justiça te entrega ao juiz, e de lá você não sai antes de pagar o último centil, que hoje seria centavo. E nós não sabíamos muito bem qual seria essa trajetória de pagar essa dívida. Muitos de nós acreditávamos que essa dívida era paga no inferno, a gente queimando pela eternidade. Né? Ou você reconciliava ou ia para o inferno queimar pela eternidade para pagar. Aqui nós temos um habeas corpus muito interessante. Aqui nós reconciliamos e trazemos e vamos pagar o último centavo a quem nós devemos, que é o nosso semelhante. Como aqui eu citei, eu desviei as jovens no campo do sentimental, eu estou devendo a quem? A ela. Como é que eu pago? Trazendo ela para cá, para se reajustar, para ela começar a sua vida de novo. Isso chama-se lei de causa e efeito. Chama-se lei de causa e efeito, que vai nos dando uma estrutura da grandiosidade de Deus. Eu sou responsável pelas minhas ações. Eu posso fazer o que eu quiser, mas também o comprometimento com a lei, isso é fatal.